Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Lá na nossa mensagem da noite, do livro Lorival Lopes, do livro Gotas de Esperança de Lorival Lopes, e fala assim pra gente: gostar dos outros é gostar da vida. Eles são o seu refúgio. Dão-lhe sabor à vida. Trazem alegria e paz. Você se torna verdadeiramente feliz ao amar os outros. Descobre neles uma centelha divina, igual à que atua em você. Sente que você e eles, no fundo, são uma só energia, um só Deus. Gostando dos outros, sua vida transforma-se em completa liberdade. Os seus dias são felizes. Nada quebra o encanto do seu viver. Apreciar as qualidades dos outros é a melhor maneira de gostar deles. Muito bom, né? Que a gente possa focar no melhor. Porque o ruim não vai mudar nada, né? O que acrescenta é as coisas boas. Como os outros, nós também temos a nossa parte ruim, né? Então, que a gente possa, né, na noite de hoje, refletir sobre essa mensagem e interiorizar dentro do nosso coração, que é Jesus conversando conosco, né? E dizer assim para Ele: agradecer pela vida, pela oportunidade da reencarnação, por poder estar aqui compartilhando com tantas pessoas queridas, afins, né? Que possamos ter uma noite tranquila, serena, abençoada e estimular dentro de nós o nosso melhor. Que a nossa querida Ana Carolina possa ter a companhia dessa espiritualidade que nos acolhe e que ela também possa ter um estudo iluminado. E assim damos por aberto o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Tá ligando ainda. Bom, deixa eu vir para cá que eu vejo todo mundo. Nosso tema de hoje é o poder de Jesus no lar, né? Jesus é o próprio poder. Ele é a força, né, que nos sustenta e que nos nutre. Então a gente vai falar um pouquinho e é importante porque a gente está no mês de dezembro, né? E o mês de dezembro, não sei vocês, mas para mim é um mês assim que eu adoro. Fico mais emocionada, adoro ficar vendo filmes, né, relacionados ao nascimento de Jesus, ver os musicais. Na semana do Natal, então, gente, a gente já acorda, né, vendo musical. É um louvor. Mas, porque mesmo, né, com toda essa sociedade, nossa cultura hedonista, que quer comprar, que quer prazer e tal, ainda assim a gente recorda, né? Isso já é o suficiente. Mesmo que não seja com essa intenção tão pura, para Jesus, né, para o nosso mestre, tudo que ele quer é que a gente lembre dele, porque ele vai buscar. É como na parábola do filho pródigo. Quando o filho lembra cai em si, né, lembra da casa do pai e cai em si, ele começa a ir em direção, o pai vê de longe, vai correndo. Então, a mesma coisa, o primeiro indício de que a gente está lembrando dele, que a gente está retornando para ele, mesmo, né, que não seja de uma forma tão espiritual, tão religiosa, e aí não no sentido de religião, mas de religiosidade, ele aparece, ele surge. Basta a gente lembrar. Então, isso fica mais forte, né? Não que nunca a espiritualidade esteja presente, sempre está presente, mas a gente se sintoniza com mais facilidade, então fica evidente essa psicosfera mais elevada. E aí é muito bom a gente falar de Jesus no lar, né, nesse mês, porque
o Natal, a própria comemoração do Natal deveria ser isto, né? Jesus nascendo no nosso lar, numa representação simbólica para que ele nasça todo dia no nosso lar. E aí, nosso lar ficou bem, né, tema de André Luiz. Mas a gente pode pensar então, né, e a gente vai fazer esse exercício durante a nossa conversa aqui, no nosso lar, né, como aqui, a comunidade cristã, não deixa de ser aqui onde a gente também tem esse lar, o nosso lar casa, nossa primeira comunidade, né, onde a gente aprende sobre amar, que é a família, e o nosso lar, né, o nosso templo, como o nosso corpo também, onde nós habitamos. Então, deve o Cristo renascer em todos esses lares, né, diariamente. E aí o Natal é a representação. A gente deve trazer para perto. Só que não deve ser esquecido e só lembrado no mês de dezembro. A gente tem que estar ali todos os dias do ano, principalmente com as nossas crianças. A gente vê hoje em dia os jovens, né, tão perdidos e autocentrados no prazer de quererem o que eles querem, né, não conseguirem mais dialogar, tudo é polarização, tudo é briga. Então, eles precisam do Cristo. E se eles estão assim, de uma certa forma, né, a gente faz um meia-culpa aqui. O quanto nós levamos, né? E aí, não nós, especificamente nós, mas nós como sociedade, porque nós fazemos parte da sociedade. Então, quando a sociedade falha, de uma certa forma, a gente tem que fazer um meia-culpa em relação a isso. Então, é um tema muito importante. E é um tema, Jesus no lar deve ser algo praticado todos os dias. Embora a gente costume dedicar pelo menos um dia, que é o Evangelho no lar. Para a gente falar um pouquinho, tem um livro, né, que é uma psicografia do Chico Xavier, do espírito Néio Lúcio, que é exatamente Jesus no lar. E aí o prefácio é do Emmanuel, que é: quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o Mestre é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, na verdade, o Cristo representa várias coisas para a gente. Mas, acima de tudo, ele é aquele que nos renova. Porque ele traz a ressurreição. A ressurreição não é simplesmente, né, como as pessoas veem, um corpo morto levantar, né, voltar a respirar. A ressurreição é a gente abandonar a morte, porque enquanto identificados com o corpo, por exemplo, se eu sou identificada com a Ana Carolina, não tem outro destino senão a morte. Eu posso ser um espírito eterno, mas para mim o que vem é a morte, porque eu estou identificado com algo que vai terminar, tem um fim. O espírito não. Agora, se eu me identifico com o espírito que eu sou, não existe morte para mim, embora o meu corpo, né, possa morrer e até a Ana Carolina possa morrer para o mundo. Mas a morte não existe para mim. Então, essa ressurreição, essa renovação é o papel principal do Cristo, porque a gente abandona a morte para viver uma vida eterna, mesmo que o nosso corpo acabe. Então, essa é acima de tudo. Olha que acima de tudo, a gente deve compreender o Mestre como o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Nós aqui. Aqui também é a nossa casa. Hoje eu trabalho no Seja. E aí hoje eu fui lá para... Normalmente segunda tem outros trabalhos, não é aberto, né, para receber os frequentadores, mas... E eu fui lá para ver alguma questão de obra e tal. E aí, domingo, foi o dia que a gente atendeu a comunidade, né? Tem o Seara, tem evangelização, tem a entrega das cestas e tal. E foi o último dia do ano, então teve festa, teve bolo. E aí eu fui na sala... Eu estava no domingo, mas eu fico rodando todas as salas, não fico direto, né? Já fiquei muito como evangelizador. E aí eu entrei na sala, eu vi
imundo. Aí eu falei, né, com a Denise, que é a coordenadora, eu falei, Denise, a gente tem que falar com os evangelizadores. Porque como que a gente vai ensinar para as crianças, né, sobre... A gente dá aula de higiene para elas lá, se a gente não cuida da nossa casa, porque lá é a nossa casa. Aqui também, né, a casa de vocês, que vocês me convidam e eu fico muito feliz. Para mim, eu sinto isso mesmo, é um lar, é uma comunidade. Então a gente deve cuidar do centro como a nossa casa, verdadeiramente. E Emmanuel nos ensina isso aqui. Não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar. Então, a gente pode conhecer e aprofundar a nossa ligação, criar intimidade com ele, iniciar essa relação aqui, mas para ele ser íntimo mesmo, a gente leva para nossa casa já cada vez mais, né, restringindo ali. Começa no templo, depois na nossa casa, de fato, onde a gente dorme, e depois o nosso corpo. Então a gente tem que trazer, porque aí é a intimidade. A gente sabe quando a pessoa é íntima ou não, quando ela entra na sua casa e se sente à vontade, né? Porque ela vai muito lá. Ela já sabe onde ficam as coisas. Tem pessoas que nem só tocam a campainha, nem avisaram, né? O vizinho chegou ali. Então, assim, deve ser Jesus na nossa vida, íntimo. A gente tem que trazer, a gente inicia uma relação aqui, mas quando sai, bota o pé lá fora, ele deve continuar conosco. Porque o mundo é muito atraente, tem muitos estímulos, muitas coisas. E aí a gente acaba se distraindo. A gente vê nos livros, né, na série espiritual do André Luiz, várias vezes ele dando exemplos sobre isso, né? Trabalho mediúnico acontecendo, os médiuns, eles conseguem se equilibrar, se harmonizar, eles estão ali plenos. Bota o pé do lado de fora, começa a vir um turbilhão de pensamentos e a gente esquece. A gente esquece do que a gente recebeu aqui e deixa para trás. Mas não, a gente deve trazer para o santuário familiar. Santuário, então, santo é algo que é inteiro, né? Uma pessoa santa, ela é inteira, ela não é dividida. O ego, né? Por exemplo, Ana Carolina, é o ego que eu me apresento aqui. É como o eu consciente que nós temos. Ele divide. Por quê? Eu vejo a cadeira e eu. Eu e a cadeira, né, somos diferentes. Eu tenho um julgamento a partir disso. Isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Na verdade, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso a descida de Adão e Eva do paraíso. Porque eles começam a o quê? A dividir o que é bom do que é ruim. Então, o ego é a divisão. E a nossa busca é por se sentir inteiros, né? Plenos, plenitude, Joana de Ângeles nos fala. É buscar essa inteireza do ser, do espírito que nós somos. E aí, se santo é ser inteiro, o lar precisa ser o santuário. Precisa estar inteiro também, uma família inteira, sem divisões, sem quebras, né? Sem pessoas apartadas, unidas. Mas para isso, a gente precisa ser essa pessoa santa também. A gente deve buscar a nossa santidade no nosso dia a dia. Onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então, olha que legal, Emmanuel não está falando para a gente que é isso, vamos mudar. Não.
ok, nós temos as nossas paixões, nós temos, né, coisas a serem corrigidas, mas para isso a gente precisa trazer o mestre que ensina, que nos auxilia nesse processo. E aí a gente vê, né, o quanto nós temos uma ferramenta poderosíssima que é o Evangelho. Eu tenho o aplicativo, se vocês não tiverem o aplicativo no celular do Evangelho segundo o Espiritismo, baixem, porque às vezes está conturbado, eu prometo para vocês que eu vou no banheiro ler em voz alta. Porque é uma forma da gente se conectar e realmente alivia. Alivia, porque a gente lembra que não é só isso daqui. Que aquele problema, ele existe, ok? Não é uma fuga da realidade que se apresenta, mas ela não é uma realidade absoluta. E como Maria disse para Chico, mandou ele escrever, tudo passa. O que é bom e o que é ruim. Agora, se eu consigo, né, ter esse olhar, me reconectar com a espiritualidade, ter esse olhar mais amplo no meu dia a dia, eu consigo lembrar que, da mesma forma que o que é bom passou e eu estou no momento difícil, o momento difícil também passa. E aquilo que foi bom também pode retornar. Será que vale a pena a gente abrir mão das coisas, né, naquele momento difícil? Nos traz permanência, persistência perante os desafios. Então a gente deve utilizar mais dessa ferramenta. É algo assim que realmente muda a nossa vida quando a gente lembra, porque tem uma questão, quando a gente está mergulhado nas nossas questões, nos nossos problemas, a gente tende a cada vez mais se aprofundar, a gente sente até um prazer, é como se a gente não quisesse abrir mão. Joana usa um termo que eu gosto muito, que é a gente precisa de resistência moral. E de fato. Por quê? Muitas vezes a gente tem uma compreensão da nossa questão, aquilo está acontecendo, a gente está percebendo, a gente já tem um olhar para aquilo, a gente percebe, né, aí falando num termo psicológico, um complexo tomando conta da gente. Está tudo muito claro. Mas alguma coisinha ali pede para a gente cair naquele lugar. É impressionante. E em algum momento a gente acaba abrindo mão daquela resistência. Então sim, é uma resistência moral. E cada vez mais a gente vai... É que nem uma musculatura, né? A gente vai malhar, no primeiro dia dolorido, no segundo dia, aí vai diminuindo. E cada vez que a gente vai exercitando aquela musculatura, mais resistente ela fica. Então ela não só para de doer, mas como eu posso aumentar, né, a carga, eu posso ir crescendo, eu estou mais resistente, e assim a nossa moral também. Então, por mais que a gente ainda caia nas mesmas questões, é importante a gente lembrar, se a gente conseguiu identificar, que já é o primeiro passo, poxa, eu estou caindo no mesmo lugar. Olha eu na mesma briga aqui com meu filho, com meu marido, né, com esse familiar. De novo, é um ponto. Isso já é importante. Aí vem depois um outro momento a se comemorar. Quando a gente tem uma resistência, nem que seja por 1 minuto. Depois por 2. Porque é como se a gente tivesse uma roupa. A gente está atrasado, momento de pressão, né? Estamos atrasados. Tem sempre aquela roupa que é aquela roupa de segurança. Aquela que a gente sempre pega porque está sempre em cima. A gente usa, bota para lavar, ela volta, ela sobe para cima. Qual é a próxima blusa que eu vou pegar? É a de cima. Eu não tive tempo de pensar. Eu estou sob pressão, estou atrasada. E a vida é sob pressão o tempo inteiro. Aí, quando depois que passou, que eu estou no lugar, aí eu lembro, caramba, eu saí atrasada, eu já vim com essa roupa, né? Já dei palestra aqui no centro com essa roupa, imagina. Aí a gente pensa, poxa, eu podia ter usado outra para esta ocasião. O que a gente faz? Ou a gente fica com isso na cabeça, e aí acontece de novo, e a gente comete o mesmo erro, ou a gente lembra, mesmo que tenha passado, a gente vai lá no nosso armário,
pega a blusa que a gente quase não usa, que a gente sempre pensa que quer usar, e bota em cima. Na próxima vez, ela vai descer um pouquinho, porque a gente usou a que a gente sempre usa, bota em cima, ela desceu um pouquinho. Aconteceu de novo depois. Eu saí atrasada e peguei a mesma blusa que eu sempre uso. Aí eu vou lembrar de novo. Aí eu vou lá, pego a mesma blusa que eu queria usar e que eu não usei até hoje. Ela já não está em último. Eu boto ela acima de novo. E cada vez mais ela vai subindo até que chegue um ponto onde eu chegue atrasada e a blusa que eu queira usar está em cima. O que isso tem a ver com a palestra? Parece louco, né? É mais ou menos assim que a gente deve fazer para ter essa resistência moral. Mesmo que tenha passado a situação, né, a gente precisa, nossa, eu devia ter feito isso. Retorna aquela pessoa, aquele familiar. Poxa, eu deveria ter feito assim. Porque a gente está criando uma nova forma. A gente está subindo com aquela camisa que a gente não usa, mesmo que tenha passado. Depois, o tempo entre a gente perceber e a nossa atitude vai diminuindo. Até que chegue um momento que a gente identifica e a gente já muda a nossa atitude instantaneamente. Não é que o nosso impulso não vá vir. Eu voltei, né? Emmanuel fala, controlar as paixões. Não quer dizer que a paixão não venha, mas eu já percebo, e aquela blusa que eu queria usar sempre, que é a melhor blusa para aquela ocasião, ela está pronta ali em cima. Eu controlo. A gente quer excluir, não é excluir, é a gente conhecer e mudar. E isso a gente consegue com a presença de Jesus mesmo, da gente poder sair daquele lugar. Porque quando a gente está mergulhado, a gente não quer sair. Porque, de alguma forma, aquela dor faz parte da gente. Então, basta a gente lembrar. Não importa se fez um dia que a gente está chateado, pega o Evangelho e abre o Evangelho. Pronto. Na próxima vez, a gente vai abrir depois de 3 horas daquela discussão. Depois, a gente vai abrir depois de 1 hora. Daqui a pouco, vai começar a discussão e você fala, peraí que eu vou abrir o Evangelho antes. E pronto, já sereniza. Porque é o que Jesus faz com a gente quando Ele está na nossa casa. Habilitando o aprendiz, então ele corrige as maneiras, inspira as palavras e habilita, né, nós, aprendiz, a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então, não basta só a gente ter conhecimento, porque é no lar que tem as ações vivas, a prática. Porque a gente está aqui, a gente sempre lembra, né? Estamos num templo, né? Onde Jesus é falado, é trazido o tempo inteiro. A gente tem uma forma de proceder. Quando a gente chega em casa, aí as coisas começam a mudar. Aí a gente vê a nossa ação. Porque é fácil não xingar no trânsito quando a gente está na Suíça. Né? Os jovens que às vezes estão na dúvida, por que a gente reencarna? Qual é o objetivo? Né? Já que a gente tem conhecimento lá no plano espiritual, aí o que a gente fala é o seguinte, se você for para a Suíça, você vai ser educado. Você não vai jogar lixo no chão, você não vai xingar no trânsito, porque aquele meio propicia isso. Agora, você quer saber se você realmente é educado? Venha para o Brasil. Vamos ver se vai persistir. Então, é muito fácil a gente ter uma forma, né, educada, uma forma religiosa no nosso lar, Alvorada Nova. Agora, venha para cá. Aí sim, a gente vai saber se nós somos frutos do meio ou se nós somos o que somos. Então, a gente precisa de ação viva. É a prática, tem que ter prática. Espiritismo é a razão, mas uma razão com prática, porque espiritismo é cristianismo. E cristianismo não é uma religião. Jesus nunca implantou uma religião. Cristianismo é uma forma de conhecer o mundo. Então, as minhas ações são cristãs. Eu preciso dessa ação para poder realmente, não basta só o conhecimento. Às vezes,
Outro dia até alguém me falou assim, nossa, foi chamada para dar curso e pensou assim, poxa, eu não queria... Eu fiquei pensando a pessoa falando comigo, né? Porque eu escutei fulano falar que já fez o Livro dos Espíritos 8 vezes. Eu falei, ai, que interessante. A gente precisa ler várias vezes, somos sempre diferentes, mas também vamos nos perguntar por que a pessoa está ali, sempre na mesma aula. Às vezes a gente precisa o quê? Ter aquele conhecimento, ler, sempre lendo, mas pegar um outro conteúdo para linkar e ver a prática e não a teoria. É bom fazer 8 vezes? Claro que é bom. Agora, isso não diz se você é mais ou menos, porque não é sobre conhecimento. Porque senão uma pessoa que não conhece, né, a palavra do Cristo não pode ser inteira. Não, ela pode, porque é a essência, é uma prática, é uma forma de se manifestar no mundo. E é isso que a gente precisa no nosso lar. Cada pai, aqui é um livro Depois da Morte, do Leon Denis, que ele fala o seguinte, cada pai será sacerdote em sua família, ensinará e dará o exemplo. A religião passará para os atos, para o desejo ardente do bem. O holocausto será o sacrifício de nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito humano. Então, a gente ensina com exemplo. Chico falava, talvez você seja o único evangelho que aquela pessoa vá ler. A sua ação. O que a gente falou. Deixa de ser uma religião. O espiritismo deixa de ser uma religião. E é a proposta do espiritismo, né? Não é que seja a religião do futuro. Na verdade, é o futuro, está ali, porque é uma forma de conhecer. É um ato, é uma prática. Jesus era a prática. Ele fala, mas ele está o tempo inteiro fazendo. E aí a gente vai fazer um sacrifício. Um sacro ofício, um trabalho sagrado. Nós fazemos vários sacrifícios na nossa vida para o mundo. A gente acorda cedo para ir trabalhar, acorda mais cedo ainda porque tem que trabalhar, mas quer ir para a academia, ou tem que fazer um exercício, ou tem que fazer não sei o quê, tem que ir no mercado, e um monte de coisa. E aí a gente vai deixando de fazer outras coisas que a gente quer. Quantas vezes o dia não acaba e a gente fala, fiz tanta coisa e não fiz o que eu queria. Então a gente está fazendo sacrifícios. E tudo bem, mas para o mundo. Os nossos sacrifícios devem existir, mas para Deus. As pessoas acham que quando a gente está aqui, segunda-feira, 8 horas da noite, poxa, depois de um dia de trabalho, por que vocês não vão para casa? Aí convidam, para um bar, para beber e não sei o quê, e vocês, não quero, ou então toma só, alguma coisinha muito superficial. As pessoas, mas por quê? Por que você agora virou crente? As pessoas falam assim pra gente. Sim. Aí o que a gente está sacrificando? A própria autoimagem, o que o outro vai pensar da gente, por Deus. A gente sacrifica as coisas que nós gostamos para os outros, para que os outros pensem determinadas coisas sobre nós, para que os outros gostem da gente. Olha quantos sacrifícios para o mundo. Vamos sacrificar, então, por Deus. A gente sacrifica as nossas paixões e aí a gente tem um aperfeiçoamento. No mesmo livro, Jesus no Lar, do Néio Lúcio, aí já é o Néio Lúcio, a gente falou do prefácio, são algumas passagens como se fosse a intimidade de Jesus com seus discípulos falando do lar. E aí tem o seguinte, calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se um negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe?
A paz do mundo começa sobre as telhas a que nós acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, está com erro, desculpa, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, hoje em dia se fala bastante da família, e tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? O que aconteceria com o fim da família? E a resposta é: a sociedade cairia no egoísmo. Por que no egoísmo? Porque a nossa infância humana, ela é longa, ela é demorada. A dos animais, não. Um elefante, ele nasce, 2 horas depois ele está andando. Ele não vai ser o mais eficiente, né, para conseguir alimento, mas ele consegue pelo menos se locomover para buscar, ele pode se virar de alguma forma. E muito rapidamente ele vai ter essa independência. Nós não. Nós precisamos, um bebê sem os pais, sem alguém para cuidar, ele morre. E isso durante muito tempo. Nossa infância é longa. Para dar tempo o quê? Para dar tempo, para que os pais tenham tempo para reorientar aqueles registros daquele espírito. Ou seja, ele está ali naquela fase, a gente tem chance de mudar a forma dele pensar, ou pelo menos iniciar esse processo para que ele conduza durante a sua vida. Agora, já que a gente precisa do outro, então a gente, de uma certa forma, tem que aprender a viver com o outro. Se a gente aprende a viver com o outro, a gente entende que o quê? A vida não é sobre mim. O mundo não gira em torno de mim. Tem o outro. E eu preciso do outro. E o outro precisa de mim. Então é uma troca. Eu preciso ceder. Eu preciso também agradar, né? Não agradar de uma forma individual, mas de querer o bem do outro, de cuidar do outro e não só querer ser cuidado. E aí esse é o primeiro olhar familiar. É a minha primeira comunidade. O nosso processo, enquanto a gente vai crescendo, é de ampliar essa comunidade, mas eu preciso dessa base. Porque se eu só tomar consciência disso quando eu crescer, eu já não preciso de ninguém. E se eu não preciso de ninguém, então é sobre mim, eu faço tudo, eu pego o que eu quero, as coisas têm que ser como eu quero, eu não aceito coisas diferentes. Então a família, essa estrutura, ela é importante. Senão a gente cai no egoísmo, no autocentrismo. E aqui está falando que se não começar na gente, então como? Como esperar uma mudança? Nós fazemos parte da sociedade. E quando uma pessoa se ilumina, todo mundo se ilumina. Por quê? Porque ela está iluminada, ela vê todo mundo iluminado. A pessoa pode não se reconhecer dessa forma, mas como Jesus, eu sou a luz do mundo, e logo mais à frente ele fala, vós sois a luz do mundo. Por quê? Ele conhece a luz que ele é. Então ele identifica a luz em todo mundo, mesmo, né, que eu não me identifique como a luz. Ele vê a luz em mim. Então, se alguém se iluminar, se o Ricardo se iluminar, ele vai ver todo mundo iluminado. Isso já é uma mudança, porque isso já gera paz. Jung, que foi um psiquiatra e que traz uma abordagem na psicologia, ele fala 2 frases, na verdade, que são praticamente a mesma coisa. Quer educar bem, né, uma criança, faça um processo de autoconhecimento. Você quer fazer um bem para a sua sociedade? Saiba sobre você mesmo. Porque quando você sabe sobre você, você não fica projetando no outro. Você entende a necessidade do outro. Não há conflito. Porque não há divisão. Então a gente precisa dessa paz interna. Quando tem alguma questão, né, da nossa comunidade, e aí ampliando, né, de uma sociedade, trazendo para algo maior, nós temos que fazer uma meia-culpa, sim. Porque aonde isso está em mim? Eu preciso olhar esse trabalho, mesmo que não seja com tanta intensidade. Qual é a minha colaboração para trazer isto para o mundo? Pode não ser da forma que eu critico, mas será que eu não trago isso de nenhum jeito? Então a gente deve buscar a paz do mundo
começa na nossa paz interior. Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, como vamos respeitar o pai que aparentemente está distante? Se eu não respeito aos meus pais, que eu entendo que eles deram a vida, né, materialmente, como que eu vou ter uma abstração de respeitar a Deus que me deu a vida, né, a vida eterna, que me deu quem eu sou? Se não está no plano objetivo, é tão difícil, né, a gente lidar com o subjetivo, a gente prefere lidar com o objetivo. Agora, se a gente não faz isso no plano material, como que a gente vai fazer isso num plano mais sutil? Então, a gente precisa dessa estrutura e a gente deve preservar como um templo, um santuário familiar. Também no mesmo livro, mas numa outra passagem, tem o seguinte: o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro um com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. A gente conhece uma pessoa, né? Se apaixona, borboletas no estômago. Aquela pessoa parece maravilhosa. Joana fala isso até de uma forma muito melhor do que eu vou falar para vocês agora, mas no SOS Família. Aí é tudo maravilhoso. Depois vem o noivado que ela fala. As coisas ainda estão boas. Vai para a lua de mel, a maior ilusão que acontece, como se fosse tudo maravilhoso. E aí vem o casamento, você conhece a pessoa no dia a dia. As coisas começam a desandar. Por quê? Porque aquela pessoa não é aquilo que eu imaginava ser. Porque eu fui buscar algo que eu quero e não olhei aquela pessoa. Então é aí que a gente vai começar a ver quais são essas nossas crenças, quais são esses nossos apegos, quais são as nossas aversões. É através do outro. Nós precisamos das relações para poder crescer. Somos seres gregários. E uma relação é interessante porque, se a gente parar para pensar, uma relação de pai e mãe com os filhos, ela nunca deixa de existir. O filho pode ir embora, pode odiar o pai e a mãe, o pai e a mãe podem abandonar, mas mesmo que aquela criança não conheça o pai nem a mãe, aquele vínculo está feito. A mesma coisa, né, com os filhos. Se você tem filhos, aquele vínculo está feito, mesmo que ele vá embora. Agora, pai e mãe, em algum momento, né, se a gente fosse seguir uma ordem biológica, natural, eles se vão. Ou eles continuam com a vida deles e a gente vai buscar a nossa vida. Os filhos, em algum momento, eles vão para o mundo e também vão nos deixar, entre aspas, né? Não o abandono, mas vão viver a vida deles. Quem é que fica? É a pessoa que é a companhia, parceiro, a parceira, marido, a mulher. E olha que interessante, aquele que fica é aquele que não tem vínculo nenhum, porque se ele for embora, acabou. Então, é como se a gente tivesse que trabalhar isso diariamente. Por isso, não à toa, Jesus várias vezes traz a união, né, de um casamento como uma forma de ser, uma parábola ali para poder explicar o que acontece. No primeiro milagre, nas bodas de Caná, o que acontece? Primeiro, como que é o costume? Primeiro os noivos servem o bom vinho, né, para agradar
depois que está todo mundo bêbado, eles servem o pior vinho, né? O pior vinho, aquele vinho que não é de tanta qualidade. E assim são as relações humanas, mundanas. A gente toma o vinho bom e conforme vai passando o tempo, a gente vai oferecendo aquele vinho mais que não tem tanta qualidade. Só que se a gente traz Jesus para o lar, e aí vem, né? O que Jesus pede para os servos do casamento trazer? As talhas de água de purificação, que estavam vazias. Aquelas talhas são de purificação e elas estavam vazias, ou seja, não estava tendo limpeza. Ele pede para encher. E quando ele enche, ele transforma aquela purificação, aquela água em vinho. Em vinho. E vinho tem essa característica, né, do enebriar, da alegria. E aí serve aquele vinho para a festa. O mestre de cerimônias vira e fala, congratulando os noivos, por quê? Normalmente, nos casamentos, você serve o melhor vinho no início. Mas quando Jesus vem e a gente aceita essa água que purifica, a gente se purifica com ele, o melhor fica no final. Não perde a qualidade. Aquele início foi só um gostinho. Então a gente precisa, esse primeiro milagre, fica claro a transformação, a renovação que Emmanuel falou, de Jesus no nosso lar. Ele enche as talhas da água de purificação e transforma no vinho da alegria, na melhor alegria, na melhor comunhão. Então, é ali que a gente aprende, no lar. E a gente tem que suportar. A gente quer o quê? Mudar o outro. Porque é muito mais fácil mudar o outro do que eu mudar. Eu quero que o problema deixe de existir. Não passa pela minha cabeça pensar que o problema pode existir e aquilo não ser um problema para mim. A gente quer mudar o outro e não a si. Então, aqui o que Jesus propõe é suportar. E aí no Plenitude, que é um livro de Joana de Ângeles, da série psicológica, ela usa uma outra frase, né, do Jung, que é o seguinte: os orientais, eles lidam com o sofrimento falando que esse sofrimento não são eles querem excluir o sofrimento. Os ocidentais, eles querem camuflar, eles querem tomar um remédio. Nós, né, ocidentais, queremos tomar um remédio que tire aquele sofrimento. Mas qual é a forma da gente superar o sofrimento? Aí ele fala, mas o sofrimento só é superado suportando, como o Cristo suportou a cruz. Cada um pegue a sua cruz, né, e faça o seu caminho. A gente deve sustentar. Porque em algum momento aquele sofrimento, ele deixa de ser sofrimento. Mas a gente precisa sustentar. Se a gente fugir dele, ele sempre vai estar perseguindo a gente. Porque a gente só foge, né, daquilo que está atrás da gente. Agora, se a gente sustenta, a gente pega a cruz, entende, ok, vamos lá. Eu pelo menos paro de brigar com a cruz. Já é menos sofrimento, já é mais leveza do que eu ficar o tempo inteiro ali brigando com o próprio sofrimento, com as próprias dores. Então a gente precisa sustentar, suportar. Como ele nos ensinou através de ações vivas. Eu acho muito legal porque a gente vai pegando esses diálogos, né, que mostram mais da intimidade de Jesus, e aí a gente vê todos os ensinamentos de todos os espíritos que vem trazendo Joana de Ângeles, o Emmanuel, né, Amélia Rodrigues, o Humberto de Campos e tantos outros, a gente vê que eles aprenderam com Cristo. É algo interno, é uma prática, é realmente universal. Não é uma verdade de alguém que trouxe, é algo absoluto. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos
na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Se nós tivermos o cristianismo como uma forma de conhecer o mundo, por mais que haja dor, por mais que a gente sofra nesses conflitos dentro do nosso lar, nós podemos também ter uma alegria de saber que é aquilo que vai me aproximar cada vez mais, porque eu vou aprender. Isso é a psicologia da gratidão. Você olha, não é eu ficar retribuindo, porque o que Deus nos dá não tem como retribuir. O que eu posso dar para Deus? Eu posso dar essa cadeira, mas essa cadeira é dele. Eu posso dar o computador, mas o computador é dele. Tá bom, então eu vou dar o meu corpo, mas o corpo é dele. Então eu vou dar o meu espírito, mas é dele. Como que eu vou pagar com algo que é dele? É impagável. Então, nós não devemos querer retribuir para ser gratos. Ser grato é a gente ser aquilo que nós fomos criados para ser. O sol é grato sendo sol, iluminando. Só que para a gente poder ser aquilo que nós fomos criados para ser, a gente precisa entender esses conflitos, essas questões, que elas ficam mais evidentes dentro do lar, como um caminho. E se então aquilo é o caminho para eu ser aquilo que eu preciso ser, aquilo também é motivo de alegria, embora me cause dor. A gente não precisa excluir uma coisa da outra, senão a gente está no ego, no julgamento, na divisão. E a gente busca aqui a santidade, a inteireza. Existe dor, mas existe alegria. Existe tristeza, mas também existe alegria. E aqui também tem uma parte que eu acho que é no nosso lar, que o André Luiz fala logo no iniciozinho, falando, né, uma vida é uma cena de um filme. Né? Na verdade, uma vida inteira é 1 minuto da vida eterna, não é nada, é muito pequeno, é muito pouco. Então dá para a gente sustentar, se entendermos a forma que conhecer a vida e o mundo é essa daqui. Se a gente ficar no mundo, a gente não vai conseguir ter essa clareza. Mas para ter essa clareza, a gente precisa de prática, e a prática é Jesus dentro do nosso lar. E tem um livro que é Família, e aí são diversos espíritos. Tem uma passagem do Emmanuel. Dizes-te amigo de Cristo, afirmas-te seguidor de Cristo e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas não te esqueças de erigir-lhe assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. Tem um amigo meu que ele sempre fala assim, a gente deve, para saber se as nossas atitudes estão boas ou não, a gente deve sempre pensar que Jesus está do nosso lado. O que Jesus pensaria se ele visse essa cena? Jesus está sempre no nosso sofá. Aí aqui a Emmanuel fala, né? Está sempre na nossa mesa. Ele está sempre ali vendo. Ele está sempre nos observando. Como que a gente agiria? A gente tem que ter uma outra forma de se portar. Só que a gente esquece dele, por isso que a gente não tem essa retidão. Só quando a gente lembra que a gente ajeita a coluna, né? Às vezes a gente está assim, aí tem que ajeitar a coluna, a gente ajeita. Mas daqui a pouco a gente esquece. Aí a gente já... A mesma coisa, nós esquecemos dele, afrouxamos na nossa resistência moral. Mas se a gente lembrar, tá ali. Se você lembrar que Jesus está sentado no sofá, nós mulheres, vamos reclamar com o marido que não lavou a louça? Alguém vai reclamar se o Jesus estiver ali olhando? Ou se reclamar, a forma vai ser agressiva ou a gente vai falar com carinho? A gente vai falar com carinho. Então é assim que a gente deve fazer em tudo. Jesus está do nosso lado. Convida Jesus para participar dessa situação. Como que seria? Um livro de Joana de Ângeles, SOS Família. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto,
as cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando ao suave e doce contágio do seu, e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Todas as nossas questões, elas vão se fixando nas paredes, no teto, no chão, em tudo, aquilo fica registrado. Então a gente precisa mudar. A gente muda trazendo o oposto, trazendo Jesus, trazendo o amor. Por isso a necessidade de pelo menos uma vez na semana a gente fazer o Evangelho no Lar, que é com hora marcada. É o nosso compromisso. Ah, é o suficiente? Não, é o mínimo. É o mínimo que a gente pode fazer. Nós devemos fazer o Evangelho todos os dias, principalmente antes de dormir. E todas as vezes que a gente se sentir desequilibrado. É a nossa ferramenta. Então ele modifica tudo. E conforme a gente vai tendo esse compromisso com a espiritualidade, toda semana, ali é feito um lar cristão. Eles identificam como um lar cristão. É marcado na porta com uma cruz espiritual. Eu passei por uma situação difícil, eu fui para um retiro, e aí eu descobri que o retiro não era nada disso, foi horrível espiritualmente. Mas aí tiveram várias situações até eu me dar conta que era real o que estava acontecendo. E uma delas foi que quando eu me dei conta, e aí graças a Deus eu levei um livro do Emmanuel, eu comecei a ler. Quando eu me dei conta, eu olhei assim, aí eu vi uma cruz. Aí eu virei, aí eu olhei de novo, estava a cruz ali. Não tinha uma cruz, mas estava. Porque eles defendem se a gente tem esse compromisso com a espiritualidade. Eles marcam a porta da nossa casa. E eles só entram se a gente convidar. Por isso que no Evangelho no Lar a gente tem que fazer uma prece de abertura. A gente deve convidar eles para a nossa casa. Porque eles respeitam. Ali é um lar cristão. Então, a gente precisa mudar tudo isso. Agora, brigou. Aí não, então vamos fazer o Evangelho aqui. Faz você que está precisando. Não, faz você. Ah, isso daqui. Aí tá. Aí vai fazer, aí pensa. Isso daqui, ainda bem que caiu isso aqui. Isso daqui é para. Olha, foi perfeito. Agora ele vai entender. Né, lindo? Não é assim que acontece? Tô brincando. Agora a gente não pode também. A gente deve entender o que é a nossa parte. Porque é sempre para a família. Às vezes uma pessoa lê algum livro, né? Ou aqui, um exemplo. A gente pega um livro. Eu vou ler o livro, eu vou sublinhar aquilo que a minha lente para o mundo entende. Uma outra pessoa vai sublinhar outras coisas, mas o livro é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, mas a forma de captar é outra. Então a mensagem do Evangelho é para todo mundo que está ali. Porque a gente vai aprender aquilo que a gente precisa. Às vezes, falando assim, né, numa palestra, a pessoa depois fala, é muito bom isso que você falou, precisava disso na minha vida, por isso. Aí eu fico pensando, gente, não era aquilo, mas tudo bem. Porque o que eu falei, ela entendeu daquele jeito. Porque é isso, a gente precisa, às vezes, só de um empurrãozinho, né? Às vezes de uma palavra que confirme aquilo que a gente quer, que a gente precisa, porque já está tudo dentro. Está tudo dentro de nós. O que a gente lê, o que a gente escuta, é só para relembrar, é para trazer à tona. Também no SOS Família, Cristo no Lar significa comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Às vezes, atendendo casal, é muito interessante,
Porque a gente percebe que normalmente a briga é pela mesma coisa, o medo da rejeição. E aí não há um entendimento. Se a gente perceber que a questão do outro também é se sentir amado, ao invés de a gente só querer ser amado e reclamar do que o outro não fez e querer se vingar punindo o outro, não dando, né, também o que você pode oferecer, também é uma forma de se punir. Então, se a gente tem esse olhar compreensivo, a gente percebe, a gente vê a necessidade de um auxílio mútuo. E aí a gente cresce. Aí sim, o lar passa a ser lição, porque é uma forma de crescer. Família é crescimento. Relação é crescimento. As pessoas tendem o quê? Elas se sentem, de alguma forma, inferiores, ou com medo, né, de rejeição, de não agradar, de não ser interessantes. Aí o que elas fazem? Vamos supor, o controle. Ele vê o microfone daqui de cima. Aí vai, de alguma forma, agredir o controle para eles poderem se igualar. Ele desce o controle até aqui. Só que o que acontece? A visão do controle era essa. Quando a visão do microfone era essa. Quando o controle diminuiu o microfone para ficar igual, na verdade o microfone se sentiu assim. Aí o que ele faz? Ele alfineta o controle. E aí vai caindo. Ao invés de fazer uma ascensão, um crescimento, vai caindo. Então a gente precisa escolher para que lado a gente vai. Porque só tem dois caminhos. Ou a gente vai para cima ou a gente vai para baixo. Ou a gente cresce juntos ou a gente se afunda juntos. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, iluminar as sombras que campeiam desde agora. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala, quando visita a família em prece, sustenta. Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. A família é muito importante. Então, quando tem uma questão na família, eu vou logo para Maria, que é a mãe de Jesus, eu falo, aí ele não nega. E ela vem porque ela vem por ele, por Jesus, comandada por ele, enviada por ele. E os espíritos benfeitores também, os amigos espirituais, eles vêm. Só a gente chamar, eles sempre estão ali. Como Clarencio ficou 8 anos do lado do André Luiz, ele sempre esteve ali. Faltava o chamado. Ele não chegou, ele estava. Aqui fala da família, mas não vai dar tempo. E aí, para finalizar, Jesus na casa de Zaqueu. Uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e foi atravessando a cidade. Ali vivia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele era rejeitado pela sociedade, porque os impostos eram pagos para os romanos, né? E os judeus não queriam pagar. Então, os judeus que recebiam os impostos, eles eram vistos como traidores, pessoas que não eram bem quistas no meio, né, das pessoas. Ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e também porque era muito baixo. Então, correndo à frente de todos, Zaqueu subiu em uma figueira do mato, a fim de ver a Jesus, pois ele ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: desça depressa, Zaqueu, pois eu tenho que ficar na sua casa hoje. Imagina Jesus falando isso pra gente. Olha o que acontece. Zaqueu, ele assume, de uma certa forma, aqui a gente está falando de estatura, mas nessa coisa dele ser pequeno, e ele faz um movimento de ascensão para buscar Jesus. Ele vai, né, ele faz um movimento, tem que ter uma ação viva. Zaqueu faz. E aí Jesus vê e fala com ele e entra na casa dele. Ele desceu depressa e o recebeu com grande alegria. Todos viram aquilo e começaram a reclamar, dizendo: ele vai ficar na casa desse pecador? Olha só, deixa de ser crente, vamos fazer isso. Para de ficar indo domingo
sábado, domingo, sexta-feira, quinta no centro. Tem trabalho todo dia, é mesa mediúnica, é cura, é evangelização, é palestra. Não façam isso não, essa coisa de crente, vocês estão ficando obcecados. Olha como a gente ainda escuta isso. Até hoje. Ele vai ficar na casa desse pecador. As pessoas então começam a desdenhar de Jesus, porque ele está lá. É o que as pessoas fazem quando a gente procura Jesus. Porque nós também temos, os nossos pecados. Zaqueu se levantou e disse: olhe, Senhor, eu darei metade de tudo que tenho aos pobres. E se enganei alguém para lhe tirar alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ou seja, eu abro mão. Eu não me identifico mais. Eu quero você dentro da minha casa. Jesus então lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também vem da família de Abraão. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Ele também é de uma família real, somos todos, Paulo usa um termo que é filhos primogênitos. Primogênito é o mais velho. Se ele usa no plural, como é que pode? São todos os mais velhos? Porque somos todos filhos primogênitos. Somos todos, de uma certa forma, descendentes de Abraão, dessa família. Somos todos ali, filhos únicos. Então, Jesus é a salvação, é o que traz a inteireza. Então, que hoje à noite nós possamos convidar Jesus para o nosso lar. Que a gente possa tornar, através da nossa busca pela santidade, o nosso lar um santuário. Um exemplo, que a gente veja o cristianismo, o cristianismo espírita, não como uma religião onde a gente vem aqui e faz as coisas, sim, também, mas como uma forma de conhecer o mundo a todo instante. Que tenhamos ação viva em busca do Cristo, porque Ele vê. A gente sobe a árvore e Ele avista e fala: eu vou entrar na sua casa hoje. Tem uma música, não sei se vocês conhecem, Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Faço tudo para te seguir. O refrão a gente canta em casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Uma boa noite a todos. Bem, meus amigos, como sempre falamos, no mês de dezembro, toda segunda-feira é dia de Natal, para nós. Jesus renascendo um pouco mais na nossa vida, na nossa alma. E falar de Jesus é tão gostoso, escutar a Ana falando do Mestre, faz com que essa ligação com Jesus seja mais forte, a gente se aproxima dele. E esse mês de dezembro tem essa facilidade da gente pensar em Jesus de uma forma mais profunda e fazer esse agradecimento todos os dias pela presença dele na nossa vida, como ela colocou, e está o tempo todo do nosso lado, se nós quisermos. Eu acho que todos nós que estamos aqui nessa casa já temos um pouco de consciência, já temos um minutinho do Evangelho e queremos trazer a mensagem de Jesus para a nossa vida. Essa mensagem só nos traz muita alegria e muita paz e muita força no nosso caminhar na terra, que muitas das vezes passa pela dor, pelo sofrimento, mas quando nós temos uma visão ampliada, como a Ana falou, tudo fica mais fácil. Com Jesus tudo fica mais fácil para passar por aquelas situações, Então, parabéns a todos nós que estamos aqui nessa noite de Natal, nessa noite que estamos ceando com Jesus,
trazendo a sua mensagem, esse alimento para a nossa vida, né? Que bom estarmos aqui. Então vamos orar, vamos pedir pelos nossos queridos, começar pela prece, né, aos irmãos desencarnados. É hora da gente pensar com muito carinho naquele familiar que amamos tanto, pensar nesse querido ao lado de Jesus. Vai ser muito gostoso para eles a nossa mentalização. Nós estamos colocando através da mente Jesus ao lado dele, ao lado daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, daquele filho, daquela pessoa tão amada. Nós, nesse momento, colocamos todos eles no braço de Jesus. Jesus dando um grande abraço nesses entes queridos que nós amamos tanto, que sentimos muita saudade, mas temos um consolo em saber que eles estão vivos em outra dimensão, né? Que o nosso carinho chega até eles, especialmente para a nossa irmã Maria Luísa Lima Eva, 1 ano que desencarnou no dia 13, né, de dezembro, 1 ano? 21 então. Então que ela receba muito carinho nesse momento, essa lembrança de sua cunhada aqui presente, para que ela seja feliz no plano espiritual. E também a nossa irmã Maria Alice Dantas de Oliveira, desencarnou no dia 11, ontem, com 103 anos. Olha que missão, né? Que lindo, 103 anos. Partiu como um passarinho, se desligando aos poucos da matéria. Então que Deus receba Maria Alice com muito amor, com muito carinho, para que ela seja muito feliz. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, nós temos uma equipe para cada caixinha daquela, uma equipe amorosa, que localiza, que leva o nosso recado. Eu posso botar um bilhetinho ali naquela caixa, que esse bilhetinho vai chegar na mão daquela pessoa no plano espiritual. Tudo isso é possível, né? Porque o plano espiritual é uma realidade, é a verdadeira vida. Então nós queremos pedir por todos esses entes queridos, pelos irmãos desencarnados que estão aqui presentes nessa noite, pelas nossas companhias espirituais e para tantos irmãos que nós não conhecemos, mas que precisa dessa vibração carinhosa para que eles sejam orientados sempre no caminho do bem. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrimas que é pura, paz do meu amor. Com essa linda canção, nós homenageamos a todos esses irmãos, a todos os trabalhadores também do plano espiritual. Muita luz, luz cada vez mais para todos. Graças a Deus. E, como sempre falamos, né? Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então Jesus está aqui mais do que nunca. Jesus e a sua equipe linda, maravilhosa, transformando esse ambiente num ambiente de muita energia atômica, poderosa, mais poderosa do que a bomba atômica. O poder da oração, o poder do nosso pensamento dirigido. E vamos exercer isso agora.
usar o nosso pensamento em direção a esse lar que nós temos. Cada um tem o seu lar. Como a Ana falou, é um santuário. É o local que nós temos que ter cuidado com as palavras, com o jeito de agir, né? Buscando a harmonização dentro da nossa casa, fazendo o culto do Evangelho no lar. Então vamos nesse momento encher o nosso lar de muita luz. Vamos imaginar Jesus entrando pela porta da frente, colocando a sua mão nas pessoas que lá estão, derramando a sua paz, fazendo uma limpeza espiritual grande na nossa casa, retirando qualquer miasma, qualquer vestígio de alguma coisa ruim, fazendo uma higienização espiritual. Em todos os lares que nós colocamos endereço na caixinha de radiação, também essa equipe maravilhosa vai lá e fazer a sua parte. Pedimos pela nossa comunidade, pedimos pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pela nossa terra escola querida. Desse Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, 97 anos de trabalho, vai partir uma luz muito bonita em direção a todos esses lugares que nós falamos aqui. São as nossas irradiações, que provocam uma revolução maravilhosa nas nossas células e na nossa mente, na nossa alma. Graças a Deus. E queremos pedir também, nós precisamos disso, toda vez que assistimos uma palestra, nós estamos recebendo um medicamento espiritual que deve tocar a nossa alma e com isso toca também as nossas células perispirituais e as nossas células físicas. Então tudo isso que se fala aqui tem um efeito profundo na nossa alma. E o mês de dezembro nós falamos muito do Cristo, desse amigo presente na nossa vida. E Jesus presente em nós nos traz paz, nos traz sabedoria, ilumina a nossa fala, a nossa mente, as nossas atitudes, gestos. Então é muito bom querer estar com Jesus e vivenciar a sua palavra. É querer, é disciplina, é vontade. Isso não nos torna carrancudo, a religião. Não, pelo contrário. Nos torna mais leve, mais feliz, né? Cada vez melhor. Pois a mensagem do Mestre é tão suave, tão leve, né? Só fala em amor o tempo todo. Ó Mestre amado, precisamos muito de saúde. Saúde mental, saúde física. Então queremos fazer as nossas visitas médicas, pedindo por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Todos esses irmãos sejam ajudados. Pedir especialmente para o nosso irmão José Teixeira Paulo, está na unidade semi-intensiva, no Quinta Dor, leito 513. Ele está com pneumonia, infecção respiratória geral. Então é o pai da nossa irmã Conceição, que ele seja envolvido numa luz muito bonita desta casa, muita saúde, que os médicos da terra sejam orientados no tratamento do nosso irmão José, que ele se recupere rapidamente. Muita luz, muita saúde para ele, né? Pedimos que as nossas águas do ambiente sejam fluidificadas. Pedimos por todos nós que estamos aqui sentados, cada um com as suas situações, as suas dores, que para Deus é bem claro, Ele sabe das nossas lutas e está do nosso lado para nos ajudar, não é? Então possamos elevar o pensamento a esse Deus de amor, a esse Jesus querido e pedir. Contam que Jesus certo dia andava
junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto lutador de Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade, vida, como ainda é. Mestre amado, nos dê um abraço e cure a nossa alma, cure o nosso corpo. Nos dê força e coragem para seguirmos em frente, com alegria, com firmeza, com inspiração sempre. Pedimos pelos irmãos que estão pela rua, nos hospitais, orfanatos, prisões, asilos, muita luz, muita paz a todos esses queridos. Graças a Deus. Vamos para o último momento, momento do passe, né? Coletivo. Vamos nos concentrar e receber mais esse abraço agora de Nossa Senhora. A gente pede a ela e ela também responde com muito carinho. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Mãe Santíssima, o nosso muito obrigado por esse carinho, né, pela essa energia de mãe, nos colocando no colo, nos dando força. Obrigado por essa energia tão pura e pelo seu amor imenso ao trazer para nós o seu Filho Jesus,
que nos trouxe tanta orientação bonita e importante para a nossa vida. Estamos terminando o nosso trabalho da noite e queremos agradecer a Jesus, a esse Mestre amado, muita gratidão. Reconhecemos a presença dele na nossa vida, de Deus nesse fala, de Maria, dos nossos anjos da guarda, os espíritos protetores. O nosso agradecimento a todos, né? Estamos firmes na caminhada e vamos seguindo em frente. Que Deus nos abençoe, abençoe todos vocês que vieram aqui, que possa chegar nos seus lares com muita paz, com muita segurança, tranquilidade, né? E pedimos permissão então para encerrarmos o trabalho dessa noite, lembrando a vocês que no dia 19, segunda-feira que vem, é o encerramento, aquele tradicional encerramento que nós fazemos aqui. O centro encerra as atividades dia 19, quinta-feira agora é o encerramento da sessão de quinta-feira e retornaremos ao trabalho logo no dia 2 de janeiro, tá? Estaremos aqui no retorno, ok? Lembramos aos irmãos que se organizem, né? Quem sabe o ano que vem, para entrar em grupo de estudo, estudar um pouco mais a mensagem de Jesus, a nossa doutrina espírita, pois isso será muito positivo para o nosso caminho. E sábado agora tem ainda, né, a mocidade e evangelização. Tem? Não? Já encerrou? Já encerrou, né? Mocidade e evangelização já encerrou as atividades. Ok, gente? Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Lembramos, né, assim, da cesta básica, nós temos 9 famílias e geralmente em dezembro nós gostamos de colocar algumas coisas diferentes, alguns itens diferentes, né? Então quem puder colaborar, até o dia 19 dá tempo de trazer alguma coisa, né? Então eu conto com a ajuda de vocês. Não precisa ser 9 itens, às vezes fica caro, mas na hora de montar a cesta, a pessoa que organiza sabe distribuir e equilibrar as cestas, ok? Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.